A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que bom que você está aí, prontos para mais uma aula, para nós aprendermos do Senhor e crescermos na sua graça e no seu conhecimento. Hoje nós vamos dar continuidade ao módulo 2 do livro Teologia Pastoral, sendo essa já a penúltima lição, a lição de número 4, onde iremos aí estudar a respeito da vida de Paulo e também Barnabé como modelo de obreiros. Antes de adentrar de fato a nossa lição, eu gostaria de trazer aqui uma analogia que eu tenho observado aí há algum tempo. Você conhece estudantes, principalmente das escolas públicas? Se você recentemente foi um estudante de uma escola pública, você vai perceber que, infelizmente, atualmente os alunos eles fazem de tudo para não estudar, né? Quando as aulas estavam normais, o aluno ele ficava feliz quando o professor faltava. Quando o professor vai à aula e não passava nada, contava piada ou ficava sentado o tempo todo, não é difícil você encontrar um aluno feliz por não estar aprendendo nada. Ora, você percebe que o aluno deveria ser aquele que deveria brigar pelo seu direito de estudar. O aluno seria aquele que por muitas vezes levantou cedo, né, que se locomoveu de um lugar para o outro, e ao chegar lá, deveria se revoltar pela questão de não ter aula. Mas quanto menos lição, quanto menos atividade, alguns mais se alegram. Veja que quando você vai na história, principalmente do pentecostalismo, você tem a história de um homem chamado William Joseph Seymour. William Seymour, este homem que é filho, né? Foi filho de ex-escravos, tinha mais 7 irmãos além dele, vivia uma dificuldade muito grande na sua vida, mas tinha um desejo, queria aprender e também queria receber o Espírito Santo. Talvez você já ouviu falar da história de Seymour. Ele vai até a escola bíblica, né? Uma escola teológica de Paran, porque Paran acreditava na evidência dos dons do Espírito Santo. E ele queria estudar, ele queria aprender e ele queria receber o Espírito Santo pregado por esse homem. Mas tinha um detalhe muito importante para aquela época. Seymour era negro. E por isso não poderia dividir a mesma sala de aula com os demais. E então, diante da dificuldade, ele não pensou 2 vezes. Se humilhou e passou a assistir às aulas do lado de fora. Entre a porta meio aberta e a sala, ele assistiu às aulas, aprendeu. A história vai dizer que ele recebeu o Espírito Santo, começou uma obra na famosa Rua Azusa, em Los Angeles, e dali exportou o poder pentecostal para o mundo todo. Qual é a relação do estudante que eu acabei citando e com Seymour? É que Seymour queria aprender, queria conquistar a todo custo. Os estudantes fazem de tudo para não aprender. Por esses dias eu vi uma história no jornal de uma doméstica que começou a procurar livros no lixo e estudar com os livros encontrados no lixo. Uma mulher já com uma criança, vivendo as dificuldades do dia a dia, mas com um sonho de estudar. E ela começou a estudar com os livros encontrados no lixo. Levava para casa, examinava, estudava, foi concluindo as etapas. E há pouco tempo essa ex-doméstica se transformou em uma advogada, inclusive passando pelo exame da AOB. Veja os contrastes.
E alguém poderia dizer, mas professor, o que tem a ver Seymour, estudante da escola pública, e essa ex-doméstica que hoje é advogada? O que tem em comum é a vontade ou a não vontade de cada um deles. Eu gostaria mesmo que houvesse em todos vocês, todos os estudantes de teologia, o mesmo sentimento de Seymour, o mesmo sentimento dessa ex-doméstica, que apesar das barreiras, apesar das dificuldades, tinha o desejo eminente de aprender, tinha o desejo eminente de conhecer, uma necessidade de alcançar alguma coisa maior para a sua vida pessoal, para a sua vida ministerial, para a sua vida espiritual. E eu fico muito entristecido quando, ao invés de encontrar o Seymour, eu encontro os estudantes da escola pública, que em todo tempo estão arrumando desculpa para não aprender, para não estudar. É porque eu estou cansado. Porque eu tenho a casa para limpar. Porque o dinheiro não vai dar, eu vou gastar o dinheiro em outro lugar. Porque eu estou desanimado demais. Eu gostaria que você se posicionasse como o Seymour e agarrasse a oportunidade que Deus lhe dá de aprender. Agarrasse a oportunidade de estudo que Deus está lhe dando para mudar a nossa vida espiritual, para mudar a nossa realidade. Como eu tenho dito, Deus está nesse projeto e Deus é o interessado que cresçamos, que aprendamos, que possamos mudar o nosso discurso, que possamos agarrar com unhas e dentes e dizer, Senhor, de um jeito ou de outro, eu vou até o fim, porque eu quero aprender, e aprendendo, eu vou servir melhor a minha casa, servir melhor a minha família, servir melhor a igreja, servir melhor ao reino. É com esse sentimento e com essa alegria é que nós, por meio dessas histórias inspiradoras, é que nós vamos agora dar prosseguimento à aula número 4 do nosso curso de teologia. Mas guarde essa mensagem. A aula 4 tem o título Paulo, o padrão, Barnabé, o exemplo de perseverança. Vamos dar continuidade aqui. Paulo, o padrão. É importante, quando a gente faz essa menção de Paulo, nós não queremos colocar Paulo em concorrência com Jesus. Sabemos que Jesus é o modelo divino para todo obreiro. Mas parece que quando nós falamos de Paulo, Paulo parece ter um modelo mais fácil de ser alcançado. Jesus parece ser um modelo muito perfeito e às vezes não chegando no padrão de Cristo, alguns se encontram desanimados. Mas Paulo é um modelo que diz assim, olha, é possível servir a Cristo. E ele vai assumir essa tarefa de ser um padrão a ser seguido por todos os ministros. Paulo, é importante se dizer, ele não era um pastor fixo, local, mas ele é um apóstolo, Ele foi um apóstolo no sentido verdadeiro da palavra, aquele que é o enviado, aquele que é um plantador de igrejas. E ele tinha um desejo de percorrer todo o mundo pregando a palavra. E é importante também nós destacarmos que o padrão de chamamento de Paulo era diferente dos demais apóstolos. Haja vista que Paulo já foi chamado de uma maneira tardia, mas também de uma maneira única e singular, a qual o próprio Cristo vai aparecer a ele a caminho de Damasco, quando esse ainda era um perseguidor da igreja. E ali, após esse encontro, acontece uma grande mudança na vida de Paulo. Então é verdade, ele tem um currículo ministerial diferenciado dos demais apóstolos. Nós chamamos que Paulo tem um chamamento chamado excepcional, diferenciado. E esse chamamento vai acontecer aproximadamente 11 anos depois do momento que há o derramamento do Espírito Santo em Jerusalém. É verdade, há uma discussão, Será que Paulo ou Matias é o 12º apóstolo? Será que ele ocupa o lugar de Matias? Há muitas teorias que cabem aí, Quando você vai em Atos capítulo 1, fica muito claro que os apóstolos
sabem que são 12 apóstolos e quer substituir Judas. Alguns vão considerar que eles agem ali de impulso, sem uma ordem de Deus, haja vista que o Senhor Jesus já havia subido e o Espírito Santo ainda não havia sido derramado, e eles vão escolher ali o 12º apóstolo para o lugar de Judas, lançando sorte. Então alguns vão considerar que na verdade o 12º apóstolo seria Paulo. Mas outra coisa que nós já até falamos algumas aulas atrás é que o ministério de Paulo não é um ministério imediato, não é um ministério que já começa já pregando para o mundo todo, já sendo o Paulo que nós conhecemos. Ele vai, após a sua conversão, depois de um tempo ele vai para a Arábia e lá ele vai ficar 3 anos, exatamente por causa da rejeição da igreja em Jerusalém por ele, já que ele é aquele que prendia e matava os crentes. Então ninguém queria ouvir uma palavra do novo convertido Paulo. Olha o texto de Gálatas, capítulo 1, verso 17 e 18 que diz, e 19 que diz: nem tornarei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias e não vi nenhum outro apóstolo senão Tiago, irmão do Senhor. Então ele vai ficar 3 anos na Arábia, depois ele vai voltar para Jerusalém, vai ter ali um pequeno contato com alguns apóstolos, mas logo ele sairá de Jerusalém e vai para Tarso. E lá acredita-se que ele fica mais 14 anos esperando até que Barnabé vá buscá-lo e levá-lo para Antioquia. Então houve uma espera, houve uma preparação no chamado de Paulo. Gálatas capítulo 2, verso 1 vai confirmar isso dizendo: depois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Então fica claro que o início do ministério, como da maioria de Paulo, foi muito difícil. Houve muita rejeição, houve muita dificuldade. Inclusive, por muitas vezes ele tem que escrever defendendo o seu apostolado. E o que me chama a atenção é que lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai fazendo menção daquele critério que também aparece em Atos capítulo 1, do que precisava para ser apóstolo. E um dos requisitos era ver Cristo ressuscitado. Então ele vai falar, a quem Cristo vai se revelando depois de ressuscitado. E lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 9, ele vai dizer: depois de Cristo também apareceu a ele, porque eu sou o menor dos apóstolos. Não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Então ele diz, olha, Cristo se revelou ressuscitado a muitos, por último a mim. Então eu sou apóstolo, mesmo que não seja digno de ser chamado apóstolo. E aí sempre me vem essa passagem à mente, quando muitos se intitulam apóstolos, sendo que o próprio Paulo tinha dificuldade, uma aparente dificuldade com esse termo, não se achando merecedor, embora tivesse esse encontro com Cristo ressuscitado. Paulo, porém, tinha certeza que foi chamado por Deus, e no seu chamado por Deus tinha algo especial. Ele foi chamado para evangelizar os gentios. Paulo é aquele que é chamado por Deus para fazer aquilo que os outros apóstolos tinham dificuldade de fazer. Tanto que a igreja, ela demora um tempo para sair de Jerusalém, para que ela comece a pregar nos outros lugares da terra, obedecendo o ide, o pregar o evangelho em todo lugar a toda criatura, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então ele tinha convicção do seu chamado. Romanos capítulo 1, verso 5 diz: por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome. Então, mais uma vez, ele faz a defesa do seu chamado e diz: para a obediência da fé entre todos os gentios. Então, ele tinha a convicção desse chamado. Paulo, ele tem um chamado muito difícil. Além dele pregar para os gentios, ele tem uma rejeição das próprias pessoas de Jerusalém, que queriam ali fazer uma espécie de monopólio da salvação, salvação só aqui, salvação só em nós.
Talvez você até nos dias de hoje já tenha ouvido uma conversa desse tipo. Mas a disposição de pregar aos gentios, então gera oposição inclusive dos demais apóstolos, né? Pedro ele tem uma dificuldade muito grande com isso. A história bíblica vai contar um atrito entre Paulo e Pedro, onde Paulo vai repreender Pedro, que quando estava com os judeus se comportava como judeus, mas quando ele estava entre os gentios se comportava como os gentios. Romanos capítulo 11, verso 13, Paulo vai dizer: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Então ele tinha uma convicção muito clara que ele foi chamado para pregar aos gentios. Paulo percebeu uma coisa que os outros apóstolos tiveram uma dificuldade maior de perceber. Dificuldade essa de entender que o cristianismo não era um avivamento do judaísmo, mas era uma ruptura do judaísmo. Os apóstolos e muitos judeus queriam fazer uma adaptação do judaísmo para o cristianismo, de forma que eles recebessem a Cristo, mas continuassem com as práticas da lei. E Paulo ele vai escrever muitas cartas, vai ter dificuldade, como na carta aos Gálatas, daqueles que queriam ao mesmo tempo servir a lei e servir ao Senhor Jesus Cristo. Romanos também vai falar muito claro a respeito disso. Tá? Inclusive há uma discussão da igreja, que é um dos motivos do primeiro concílio em Jerusalém, em Atos capítulo 15, aonde os novos convertidos estariam sendo obrigados a cumprir a lei, inclusive em questões da circuncisão. Tá? Então, Paulo ele é um dos responsáveis por eliminar a prática da circuncisão. E veja, se hoje nós tivéssemos algumas práticas judaicas, só iria prejudicar a disseminação do evangelho. Porque imagine que alguém, ao se converter, além de se batizar nas águas, tivesse que passar ali pela cirurgia da circuncisão. Então a igreja, que hoje tem até dificuldade para ter um tanque batismal, ela precisaria ter uma clínica, precisaria ter médico, talvez o pastor, seria aí uma espécie de médico que pudesse fazer essa cirurgia da circuncisão. Então, graças a Deus, o Senhor, por meio de Paulo, eliminou essa prática da igreja e hoje nós não temos essa prática. Veja que até mesmo algumas pseudodenominações evangélicas que trazem muitos rituais judaicos para dentro da igreja cristã, eles aderem a várias práticas, seja tocar instrumentos judaicos, seja colocar a arca da aliança dentro da igreja, mas a prática da circuncisão, normalmente os líderes não são adeptos, Interessante isso também. Então, lá no primeiro concílio em Jerusalém, de Atos 15, havia uma discussão nesse sentido. Tá? E Paulo trabalha para livrar a igreja dessas práticas, que durante muitos anos ainda houve essa resistência. E hoje, infelizmente, como comentei, muitos líderes, talvez por falta de novidades ou até por falta do poder de Deus, têm trazido várias práticas judaicas para dentro da igreja, várias festas judaicas, vários rituais judaicos, que realmente isso é com muita tristeza é que nós vemos essas práticas. Atos capítulo 15, 28 e 29 vai falar um pouco a respeito dessa questão, que diz: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo, além dessas coisas essenciais. Então eles vão dar um resumo nas práticas que eles tinham. E ele vai dizer que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem. Então ali há a instrução que vai acontecer no primeiro concílio de Jerusalém. Mas lá em Colossenses, mostrando que Paulo continuava nessa luta, Colossenses capítulo 2, 16 e 17 vai dizer: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é o de Cristo. Então Paulo aí falando a respeito dessas práticas judaicas, que na verdade eram só sombras
todas elas se cumpriram em Cristo, e que tem Cristo não precisa mais dessas práticas judaicas. Ainda falando aqui a respeito de Paulo, padrão de obediência. Veja, irmãos, que Paulo jamais deixou de fazer a vontade de Deus, embora ele tivesse motivos muitos de perseguição, de sofrimento, para abandonar a sua carreira. Hoje nós temos aí muitos relatos de líderes que tiraram a sua própria vida. E essas mensagens, de líderes que se suicidaram são replicadas, como dissessem assim: olha, coitado do pastor, o pastor pode até se matar se vocês não cuidarem dele. Claro, um ponto é importante: a igreja deve cuidar do pastor e o pastor cuidar da igreja. Mas veja que nenhum homem no tempo presente tem motivos para tirar a sua vida por pressão da obra mais do que Paulo. No entanto, Paulo não seguiu por esse caminho da perdição. Tá? Outros deixam o ministério por outros interesses, às vezes para ganhar um dinheiro mais fácil, para ganhar mais dinheiro. Outros trocam o chamado ministerial por cargos políticos, por espaços aí nas repartições públicas, deixando o sublime chamamento de Deus para exercer alguma coisa inferior. Por isso que eu me alegro, naquele relato do grande pregador, ao ser convidado para o pleito eleitoral dos Estados Unidos da América, diz: eu não posso me rebaixar, deixar o ministério para ser o presidente dos Estados Unidos. Tá? Então aí o valor do chamamento. Olha aquela passagem de Atos capítulo 20, quando ele está ali se despedindo dos irmãos, falando que os irmãos nunca mais verão a sua face, e que a partir dali o Espírito Santo revela a ele que esperam prisões e açoites, mas que mesmo assim ele não poderia fugir, porque em nada ele tinha a vida dele por valiosa. Eu até convido para você fazer a leitura completa ali do capítulo 20 de Atos, que nos chama muito a atenção. Vou deixar aqui o 23 e o 24, que diz assim: senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Que tamanha fé, que obediência, sabendo que ia sofrer, mesmo assim ele enfrentou. Então o chamamento requer uma dedicação, aperfeiçoamento, amor, perseverança. Quantos começam um trabalho, seja o mais simples, seja cuidar de um grupo de jovem, até dirigir uma igreja, e logo nos primeiros meses, no segundo mês, já abandonam o chamado, já abandonam aquela obra, dizendo: não tem mais jeito não. Aprendemos aí com a dedicação e com a obediência de Paulo, e também ainda com aquilo que ele diz lá em Romanos 12:7, se é ministério, seja ministrar, se ensinar, haja dedicação no ensino. Ou seja, tudo aquilo que nós vamos fazer dentro do reino de Deus precisa muita dedicação, e a obra de Deus, de fato, ela nos desgasta. Paulo vai dizer, que uma vez mais deixarei-vos desgastar por causa de vós. O chamado, ele traz desgaste, mas também traz a presença de Deus sobre nós. Então, a convicção que a pessoa tem de sua missão lhe dá segurança. Paulo sabia da sua missão, então ele enfrentava com segurança e com ousadia. Quando uma pessoa fica indecisa do seu chamado, começa a realizar muitas coisas e acaba por não fazer nada. Por isso, querido, vamos encontrar o nosso chamado e executar com segurança e propriedade aquilo que Deus espera de nós. Paulo, padrão no serviço. Paulo dedicava-se à pregação do Evangelho, mas também ele se dedica ao serviço do pobre, a cuidar dos órfãos, a cuidar da viúva, do serviço social. Você vê hoje, infelizmente, grupo de obreiros, de pastores, que querem ser apenas administradores, estão ali dentro dos seus gabinetes, só dando ordem para um ou para outro, mas você não vê, por muitas vezes, alguns desses líderes
colocar a mão na massa, por assim dizer, ir para a rua evangelizar, visitar, estar envolvido, né, como cabeça na obra da igreja. Então hoje nós temos muitos pastores que são bons administradores até, mas que não se preocupam, né, com coisas, poderia dizer assim, no pensamento deles menores, né, como assistência social, como evangelismo. Os pastores, né, que têm dado certo atualmente são os pastores que saem de dentro do seu gabinete pastoral e que não só mandam, mas participam da obra, acompanhando muito de perto. Então, olha só, Gálatas capítulo 2, verso 10, olha a preocupação de Paulo. Não era só se a igreja tinha recursos para pagar as suas pendências, não, ele tinha preocupação com gente. Então, Atos 2,10, recomendo, dando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, e o que também procurei fazer com diligência. Então ele está recomendando cuidar e dizendo, eu estou cuidando com cuidado dessa questão. Então Paulo trabalhava, materialmente para não ser pesado. Nós até estudamos um pouco a respeito disso, e ele preferia ser aquele que ajuda do que ficar esperando ser ajudado pela igreja. Olha que exemplo maravilhoso. A gente vê isso lá em Atos capítulo 20, 35, quando ele diz, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Paulo, padrão no exemplo. Olha o texto que ele escreve em 2 Timóteo 3,17. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Então nós sabemos que o obreiro que tem um chamamento de Deus, tem um revestimento de poder e conhecimento da palavra, ele tem aptidão para desenvolver qualquer tipo de obra que lhe venha à mão. Do aconselhamento à pregação, à visita, muitos conseguem, viram construtores, viram mestres de obras na construção da sua igreja, viram ótimos negociadores, quando precisam comprar e vender alguma coisa para a igreja, Deus dá graça, tá? Então ele consegue desempenhar bem. O obreiro ele deve ter esse desejo, que aquilo que ele faz pode não ser o melhor de todos, mas ele vai fazer o seu melhor, ele vai contar com essa aptidão gerado pelo Espírito Santo dentro da vida dele, para que ele consiga fazer até as tarefas mais difíceis. Então Paulo também tem um outro exemplo maravilhoso, porque Paulo não tinha uma visão denominacional, eu acho isso maravilhoso. Paulo não constituía um império, Paulo não fundava a igreja para ele ser o dono. Ele não estava preocupado em alimentar um sistema de crescimento, de ganho de dinheiro, mas a sua visão era grandiosamente voltada para ganhar almas para o reino de Deus. Então não havia hoje, infelizmente, vou ter uma briga denominacional, Tem relatos, de uma pessoa que foi à igreja com a camiseta de outra igreja e o pastor fez tirar porque a camiseta não era da igreja dele. Se não for da minha igreja, eu não faço. Se não for para beneficiar a minha igreja ou aparecer a minha igreja, então eu não participo. Infelizmente, principalmente os grandes ministérios trabalham a passos largos nesse sentido. Paulo trabalhava pela unidade do corpo e com uma visão na evangelização mundial, não independente de nome, Se era a igreja de Paulo, se era a igreja de Pedro ou se tivesse qualquer outro nome. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 10 e 11, vai dizer: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, um edifica de um jeito, outro edifica de outro, mas o fundamento é Cristo, mostrando que todos estão interligados na mesma obra do mesmo Deus. Paulo como modelo. Paulo é modelo na pregação. Ele foi designado como um pregador.
Paulo é apóstolo, Paulo é o pregador dos gentios. 2 Timóteo 1,11 você pode confirmar essa afirmação dele, mas a sua pregação não era apenas com inteligência, com uma manipulação humana. Ele deixa muito claro que a sua pregação continha manifestação do poder de Deus e que ele convencia as pessoas com a palavra de Deus e não com as suas. Então o pregador, ele não usa artimanha, ele sabe que quem convence é o Espírito Santo. Ele deve simplesmente pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus como ela é, e o poder se manifestará, convencerá essa pessoa que Jesus é o Cristo. Então Paulo também é um modelo a ser imitado. E ali ele coloca-se como modelo. Paulo, ele chama a responsabilidade para si. O obreiro deve viver de uma tal forma que as pessoas desejem imitá-lo, né? Não para a sua vanglória, não para a sua vaidade ou para a sua fama, né? Que é um assunto da aula 5 que nós vamos estudar. Mas as pessoas, ao ver ele, vai ver no seu proceder, na sua forma de lidar com as coisas, o modelo para servir a Cristo corretamente. É aquilo que Paulo vai dizer, 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Paulo também é modelo de fé, né? Na categoria sofrimento. Logo no seu chamado, Paulo estava dizendo a Ananias: eu vou mostrar a ele, né, Paulo, o quanto ele vai padecer pelo meu evangelho. E aí o relato de Paulo são grandiosos, né? Se você tem aí o nosso material do slide, eu fiz aí um pequeno resumo, mas no livro tem detalhadamente aí vários sofrimentos de Paulo. Ele diz que por 5 vezes, né, sofreu uma quarentena de açoites menos 1, 3 vezes foi açoitado com varas, 1 vez apedrejado, 3 naufrágios, viveu em muitos perigos, em rios, sofreu com salteadores, com falsos irmãos, passou fome, passou sede, passou frio, sofreu nudez, mas permaneceu fiel a Cristo, porque ele mesmo diz: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E ele também é um modelo de abnegação, né? Porque Paulo não se exalta por aquilo que ele tem, né? Aquele espinho na carne está relacionado dizendo: olha, eu não vou me exaltar pela excelência das revelações, porque todo tempo tem um espinho na carne lembrando quem eu sou. Sou um homem, né, pecador. E você trazendo o currículo de Paulo, você vê que talvez algumas pessoas com muito menos do que Paulo teriam motivo para a sua exaltação. E a autoexaltação, o orgulho e a soberba é um dos pontos, né, que traz a rejeição da igreja, a rejeição das ovelhas por parte desse pastor. Por isso devemos tomar muito cuidado em elencar as nossas próprias propriedades, as nossas próprias qualidades. Eu não posso ficar tecendo adjetivos a mim mesmo, né? Seja no microfone, seja na internet. Eu tenho falado, eu falo isso exatamente até para os meus filhos, né? Você não deve nunca se elogiar, né? Embora há um movimento aí, né, do coach, né, da autoestima, mas a autoestima é uma coisa, a soberba e a arrogância é outra. Então nós devemos nos policiar concernente a essa questão. Então Paulo, ele era muito sábio, ele discutia ali com os filósofos, ele foi criado aos pés do Gamaliel, né, um líder muito admirado ali do grupo judaico, conhecia a lei em detalhes, né, era cidadão romano, teve uma conversão única, diferenciada, ele podia bater no peito e dizer: ó, para quem de vocês aí Jesus apareceu só para vocês? Ele apareceu só para mim. Mas em tudo isso, ele mantinha a simplicidade e a humildade de um verdadeiro servo de Deus. Não precisa bater no peito o tempo todo e dizer: porque eu sou homem de Deus, porque ai de quem levanta contra mim. Não há necessidade. Quem é homem de Deus, mulher de Deus, as pessoas automaticamente verão e reconhecerão a autoridade de Deus sobre a vida deles. Filipenses capítulo 3, verso 8, Paulo vai dizer: na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Então ele considera tudo aquilo que ele tinha, aquilo que ele teve, como nada, perto de Cristo, que é tudo para ele. Ainda falando de Paulo como modelo,
né, modelo de perdão, né? E aí você tem até aquela parte de Marcos, que também ainda nesse mesmo capítulo é bastante detalhado, porque nós sabemos que na primeira viagem missionária, Marcos vai abandonar Paulo e Barnabé no meio do caminho e vai retornar para Jerusalém. E quando vai ter a segunda viagem missionária, lá no capítulo 15 de Atos, Paulo não quer Marcos com ele. Mas você vai ver que eles lá na frente se reconciliaram. Embora houve alguma discussão ali em Atos 15, lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 11, Paulo está reconhecendo o ministério de Marcos, né? Mostra que ele perdoou, valorizou o ministério alheio, dizendo, me traz Marcos, porque ele é muito útil. Então aí um modelo de perdão. Não devemos, né, no ministério ter inimigos, devemos sim liberar o perdão. Modelo de perseverança também, né? Paulo completou a sua árdua carreira sem cair no combate e sem abandonar a fé. Então ele foi até o fim perseverante, ele foi até o fim fiel, sofrendo todas as adversidades que dificilmente alguns nos dias de hoje suportariam, dificilmente nós aguentaríamos, né? Mas o que nos faz é pensar num contraste. Quantos têm abandonado, né, o seu chamado por coisas tão pequenas, né? Quando as pessoas têm se enfraquecido por detalhes tão pequenos, por pequenas discussões, pequenas desavenças, né, por pequenos desentendimentos, as pessoas têm abandonado Cristo, logo começam a abandonar a igreja. E eu pessoalmente, né, uma das coisas que mais me entristece, né, é quando eu sei que alguém abandonou a casa do Senhor, principalmente por pequenas coisas. Eu vejo que as pessoas abandonam a Cristo, mas às vezes não abandonam o seu time de futebol, continuam amantes de um time de futebol, não abandonam o emprego, porque depende do emprego, mas muitos vivem traindo e abandonando Jesus, né? Então, sinal que pode ser que Jesus não esteja em primeiro lugar, tá? O verdadeiro convertido, ele não quer abandonar Jesus de forma nenhuma. Jesus é maior do que as nossas decepções, por mais que estejamos passando aí um momento difícil, vamos aí com a nossa pouca força, né, perseverar naquilo que nós fomos chamados. E aí Paulo tem autoridade para dizer aquela frase tão conhecida, 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Né? Cumprir a carreira com fé é importante no chamamento do obreiro de Deus, da obreira e do ministério. Também, dentro ainda desta aula número 4, nós temos a parte 2, que agora dá ênfase em Barnabé, mas é muito difícil falar de Barnabé sem falar de Paulo. Mas Barnabé, exemplo de perseverança. E aqui nós vamos detalhar alguns pontos a respeito da vida de Barnabé. Aí também no nosso material tem uma frase que me chama a atenção que diz: muitas vezes Deus deixa nos melhores santos alguns defeitos, dos quais, por mais que queiram, não conseguem deles desvencilhar-se, a fim de levá-los a sentir sua própria fraqueza, para que aprendam que não podem viver sem a graça de Deus. É aquilo, né, que nós temos falhas, né, e às vezes nós lutamos muito contra essas falhas. Você vê ali que Paulo, por muitas vezes, ele é enérgico, né? Ele entra ali em atrito com Barnabé, com Pedro, né? E parece que a Bíblia, ela deixa claro esses eventos, né? E mostra que o homem, né, por mais conhecido e mais poderoso que ele seja, né, por mais próspero que seja o seu ministério, ele é sujeito a essas coisas, né? E, inclusive há quem diz, né, que alguém só é admirador de outro alguém quando o conhece de longe, porque quando passa a conhecê-lo de perto, logo verá os defeitos, né? Então, quanto mais longe você estiver de mim, menos defeito você verá. Quanto mais perto, mais defeito. E aí a gente só é fã de alguém de longe, porque quando chega perto, a gente vai nos decepcionar. A não ser a nossa exceção é Cristo, com certeza. Então Barnabé, né, que tem ali o nome de filho da consolação, né, teve o seu nome mudado de José,
para Barnabé, que quer dizer filho de consolação, possivelmente por causa ali do seu caráter, né, das suas características de um grande homem de Deus. Barnabé não está na lista dos 12 apóstolos, mas parece que por consideração e também pela sua proximidade com Paulo, a igreja passava a considerá-lo como apóstolo, né? Mas a maioria das pessoas vai entender que ele não era um daqueles 12 apóstolos chamados por Cristo, que estão aí nas páginas da Bíblia Sagrada. Mas mesmo assim ele exerceu uma importante influência na vida de Paulo. Nós já vimos alguma coisa, né? Ele é que coloca Paulo ali na igreja, que faz a ponte de ligação ali de Paulo, e também na vida de Marcos, o evangelista. Ele tem um grau de parentesco com Marcos, e quando vai haver aquela briga ali que Paulo não quer ir com Marcos, Barnabé vai abandonar Paulo e vai cuidar de Marcos, né? Graças a Deus, que sempre haverá um Barnabé na vida de Paulo. E não existe Paulos sem um Barnabé que passou na vida deles. Então vamos valorizar os consoladores aí, os filhos da consolação que Deus coloca na nossa vida. Barnabé nasceu em Chipre, né, na ilha de Chipre, e ele era descendente da tribo de Levi. Ele, logo ali no começo de Atos, supriu a necessidade da igreja, num tempo em que a igreja vivia tudo em comum, né, vendeu a sua propriedade e pôde colaborar ali materialmente também para a obra do bom mestre. Ele era parente de Maria, que é a mãe de João Marcos, que tem uma casa em Jerusalém, onde possivelmente houve ali o derramamento do Espírito Santo. E lá no capítulo 12 de Atos também, quando Pedro é solto, ele vai em direção ali à casa de Maria, que é a mãe de João Marcos. Então é possível, né, que, por exemplo, lá em Atos 12, quando Pedro está saindo ali da prisão, que ele tenha encontrado ali Barnabé, ainda talvez um pouco mais jovem, encontrado ele, ou Barnabé também sendo um daqueles 120 no dia do derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Ainda falando de Barnabé, o filho da consolação, com a perseguição da igreja em Jerusalém, começa a surgir uma igreja gentílica na cidade de Antioquia. Então Jerusalém é uma primeira sede da igreja, podemos dizer assim, e tem uma segunda sede da igreja, que é a igreja em Antioquia. Então a igreja de Antioquia, como eu estava falando, é uma segunda sede da igreja, e ela será ali uma base missionária. E esta igreja, ela vai receber Barnabé como o pastor, porque era uma igreja mesclada entre judeus e gentios, e nada melhor ali do que levar Barnabé, né, que era também ali alguém que se identificava muito com os gentios. E ele vai ali começar uma linda história nesta igreja, a igreja de Antioquia. O relato bíblico sobre Barnabé e Antioquia, lá em Atos capítulo 11, verso 22 e 24, vai dizer assim: enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor, com propósito de coração, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e fé. Aí você tem três características de Barnabé: homem de bem, Espírito Santo e um homem de fé. E aí o resultado não poderia ser outro. Deus prosperou de maneira grandiosa nessa igreja, e ela passou a ser ali uma sede missionária, e a partir dali começou a evangelização do mundo. E é interessante que muitas pessoas consideram ali a palavra exortar como uma palavra negativa, mas não é. Você vê aqui no texto de Atos 11, 22, está dizendo: o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou. Né? Se alegrou e exortou ali em conjunto. Né? A palavra exortar é do grego paraklesis, e consolar, que elas têm quase ali o mesmo sentido no grego, é paramutia. Então elas possuem sentido semelhante, quer dizer ficar ao lado, falar ao pé do ouvido, né? Motivar, animar, falar de uma maneira animada. Então é importante, né, nós sermos exortados. Exortação não é só corrigir, exortar também é motivar,
Então ele foi motivado, né? Ou melhor, o motivador daquela igreja, e a igreja o recebeu com alegria. Um dos papéis, né, do líder é motivar, manter as pessoas motivadas, porque todas têm as suas dificuldades. Então o líder animado, o líder motivado, porque se o líder mostrasse desmotivado, como os outros resistirão? Tá? Então Barnabé tinha qualidades espirituais, era cheio do Espírito Santo e exortava, né? Essa exortação dele era fortalecendo a igreja, por isso que ela passou a ser ali uma promissora base missionária. Barnabé, visão e coragem. Barnabé foi quem percebeu o quanto Deus usaria Paulo e por isso o inseriu na igreja. É um ponto que nós já havíamos comentado um pouco aqui na aula, mas aí há uma retomada desse assunto aí no nosso material, mostrando aí a respeito da visão, tanto a respeito de Paulo como de Marcos, né? Marcos que depois vai ser o escritor aí do Evangelho de Marcos. Todos eles contaram aí com a participação de Barnabé no seu ministério. Tá? O texto mostra que de Jerusalém Paulo foi enviado a Tarso, né? Aquele texto de Atos, capítulo 9, verso 30. E lá ele poderia ter ficado ali 14 anos, até decepcionado quando os apóstolos falaram para eles saírem de Jerusalém. Ali o texto diz que é por questão de segurança e tal, mas ele vai como se ficasse abandonado em Tarso. Então no chamado ministerial, às vezes nós ficamos meio que esquecidos. E Paulo nesse tempo, né, alguns especulam, né, que ele poderia ter retornado à casa de seu pai e ali também ter estudado, né? Enquanto ele não vai para Jerusalém, enquanto ele não é missionário, enquanto ele não vai para Antioquia, ele está estudando. Aí é uma importante dica também para nós. Mas Barnabé, percebendo a utilidade de Paulo para a igreja de Antioquia, porque Barnabé está em Antioquia, ele vai lá em Tarso, procura por Paulo e o traz para Antioquia. Aí você vai ver lá Atos capítulo 11, verso 25. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E ali começa uma linda história missionária, Barnabé, Paulo e a presença do Espírito Santo. Olha o texto de Atos capítulo 11, verso 26, que diz: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela cidade e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamado cristãos. Tá? Então ali começa essa base missionária, ali começa o nome de cristãos, e essa igreja é um grande marco na história da igreja primitiva. Igreja pronta para servir o mundo, que é a igreja de Antioquia. Ela está ali alicerçada na palavra, pessoa cheia do Espírito Santo, e ela está pronta para servir o mundo. Um dos objetivos da nossa igreja, né, das nossas denominações, é servir o mundo. Como servir o mundo? No sentido de evangelizá-lo, né? Podemos estranhar essa expressão aí do material. Durante algum tempo, a igreja não saiu de Jerusalém para evangelizar, mas com a perseguição, esses irmãos se espalharam e aí montou-se, né, muitas bases missionárias, muitos lugares foram evangelizados. Você tem Filipe e Atos capítulo 8, tá? Mas você tem aí a história de Antioquia. Então, com o sucesso espiritual de Antioquia, não demorou para que Deus começasse a usar essa igreja, que era considerada gentílica, para evangelizar o mundo. Esse é o desejo de Deus, né? Olha o texto de Atos, capítulo 13, de 1 a 3. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então está dizendo que lá haviam pessoas com dons em Antioquia, né? Por isso era uma igreja abençoada. Lá tinha doutor, lá tinha profeta, lá tinha mestre. Inclusive a Bíblia está dando o nome de alguns deles. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. E é maravilhoso quando é o Espírito Santo que diz: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Em outra tradução, Paulo, para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles a mão, os despediram. Então, o Espírito Santo os separou para essa obra missionária. Então, eles oraram,
e eles partiram para a obra, né? E ali é interessante que Deus, ele usa todos os povos, não faz acepção de pessoa, porque no texto aí de Atos 13, tem ali a menção de Simeão, né, chamado Níger, e Níger, né, traduzido quer dizer negro, então Simão o negro seria ali. Então Deus está usando um profeta negro ali na igreja gentílica de Antioquia. Olha que obra maravilhosa. Deus, né, é caprichoso nos seus detalhes. Tanto quando você vai ali em Atos capítulo 8, por meio de Filipe, Deus está salvando ali o eunuco, que é um africano. Quando você vai no capítulo 9 de Atos, Deus está salvando o próprio Paulo, que é ali da região da Ásia. Mas quando você vai em Atos capítulo 10, Deus está salvando Cornélio, que é um italiano. Então ali em 3 capítulos, Deus está colocando um homem cheio de Deus em cada lugar do planeta Terra. Deus tem esse interesse, tá? E ali em Atos capítulo 15, verso 12, que é aquele texto do primeiro concílio em Jerusalém, no concílio ali há um testemunho de Paulo e Barnabé da obra que Deus está fazendo em Antioquia, né? Como Deus está operando naquela igreja. Diz assim: então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Lá então era uma igreja abençoadíssima. E aí também tem um tópico que é o tato ministerial, né? Barnabé também trouxe ali após o concílio, trouxe de Jerusalém 2 novos componentes para a igreja de Antioquia, um chamado Judas e outro chamado Silas, né? Você vê então um exemplo aí de Barnabé sabendo formar obreiros, motivando, dando oportunidade de trabalho, não concentrando o trabalho todo nele, mas delegando função e fazendo obreiros, tá? Barnabé mostrou também o dado que todo obreiro deve ter para resolver questões conflituosas, que você vai ver lá que na discussão de Paulo com Marcos e Barnabé, ele vai dar um jeito, ele vai pegar então, Paulo vai com Silas e eu vou com Marcos, e ali está resolvido o problema, né? Então esse tato, esse jogo de cintura, nos dias de hoje é necessário, porque trabalhar com gente, irmão, é muito difícil, né? São emoções, razões, criações diferentes, sentimentos, preconceito, cada pessoa reage diferente, né, ao determinado estímulo, né? De repente você coloca uma campanha de oração, vai orar todo dia, vai ter alguém dizendo: oh, que maravilha, Deus falou com o pastor, vamos orar todo dia. Mas do outro lado vai ter alguém dizendo: poxa, o pastor pensa que não tem nada para fazer, como que eu vou vir todo dia na igreja? Então as pessoas reagem diferente a situação diferente. Por isso o chamamento ministerial, né, é algo que vem da parte de Deus mesmo, uma capacitação que vem da parte de Deus. Não é algo simples, não é algo natural, né? Então é importante, né, esse tato ministerial para saber lidar com todas as situações. Colossenses capítulo 4, verso 10. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações, e também Marcos, primo de Barnabé. A respeito deles, vocês já receberam instruções, e se ele for até aí, receberam bem. Então aí mais um texto que comprova aí que o tato ministerial de Barnabé foi bom. Ele tirou Marcos da presença ali de Paulo, fez a viagem com ele, né? Continuou cuidando dele, e lá na frente Paulo vai estar inclusive recomendando Marcos. Para a gente finalizar essa nossa aula, quero deixar aqui aos amados 2 reflexões, sendo a primeira: estamos fazendo de nossas igrejas uma nova Antioquia? Crescimento espiritual, compromisso missionário e a voz do Espírito ainda dizendo quem será separado? Está aí uma indagação, né? Estamos no modelo de Antioquia ou não? E outra reflexão é: as pessoas de nossas igrejas nos olham como a igreja primitiva olhava para Barnabé, ou olhava até para Paulo, como modelos? As pessoas olham para nós e reconhecem que nós somos pessoas de bem, cheias do Espírito Santo e que temos um tato ministerial para tratar os problemas, cuidar de pessoas, exaltar o nome de Jesus e fazer o reino de Deus se expandir para a glória daquele que nos tem chamado. Queridos, eu de todo o coração espero
que tudo que foi falado tenha feito sentido para você e que de alguma coisa, de alguma forma, você tenha sido edificado por meio dessa aula. Agradeço a sua companhia, agradeço a sua dedicação, que Deus continue abençoando vocês. Fiquem na paz, até a próxima aula. Amém?